Olá, Pai do Senhor, vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro 2 Reis, capítulo 8. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimento. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido para a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mãe, aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez pergunta à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também ao valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus do Senhor para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: por que o senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad. E este lhe perguntou o que foi que Eliseu disse. Ele disse que o senhor vai ficar bom. Com certeza, respondeu Azael.
Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e Jeorão seguiu A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Como a família de Acabe havia feito, Jeorão pecou contra Deus o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e seus comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Das outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Omri de Israel. Por ser apresentado com o rei Acabe pelo casamento, a casa seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de
Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos. Perdão. Então ele voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Então é isso, a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.